Nossa investigação sobre a felicidade pouco nos ensinou até agora que já não seja do conhecimento geral. Mesmo que a levemos adiante ao perguntar por que é tão difícil para os seres humanos se tornarem felizes, a perspectiva de aprender algo novo não parece muito grande. Já demos a resposta ao indicarmos as 3 fontes de onde provém nosso sofrimento: o poder superior da natureza, a fragilidade de nosso próprio corpo e a deficiência das disposições que regulam os relacionamentos dos seres humanos na família, no Estado e na sociedade. Quanto às 2 primeiras, nosso juízo não pode hesitar por muito tempo. Somos forçados a reconhecer essas fontes de sofrimento e a nos resignarmos com sua inevitabilidade. Jamais dominaremos a natureza completamente. E nosso organismo, ele próprio, uma parte dessa natureza, sempre será uma formação transitória, limitada em sua adaptação e em sua operação. Desse conhecimento não se deriva nenhum efeito paralisante. Ao contrário, ele indica a direção de nossa atividade. Se não podemos suprimir todo o sofrimento, podemos pelo menos suprimir uma parte dele, mitigando a outra. Uma experiência de milhares de anos nos convenceu disso. Em relação à terceira fonte de sofrimento, a social, nos comportamos de outra maneira. De modo algum queremos admiti-la. Não conseguimos entender por que as disposições que nós mesmos criamos não deveriam antes representar proteção e benefício para todos nós. Contudo, quando refletimos sobre o quanto somos mal-sucedidos justamente na proteção contra essa parcela do sofrimento, desperta a suspeita de que também por trás disso poderia haver uma porção da natureza invencível, neste caso nossa própria constituição psíquica. Em via de nos ocuparmos dessa possibilidade, topamos com uma asserção que é tão espantosa que queremos nos deter nela. Segundo tal asserção, uma grande parte da culpa pela nossa miséria é de nossa chamada cultura. Seríamos muito mais felizes se desistíssemos dela e retornássemos às condições primitivas. Eu a chamo de espantosa, porque, seja como for que se defina o conceito de cultura, é certo que pertence justamente a essa mesma cultura tudo aquilo com que tentamos nos proteger da ameaça oriunda das fontes de sofrimento. Como foi que tantos seres humanos chegaram a esse ponto de vista de surpreendente hostilidade à cultura? Penso que um descontentamento profundo e prolongado com o respectivo estado de cultura preparou o solo sobre o qual, em certas ocasiões históricas, surgiu uma condenação. Acredito reconhecer a última e a penúltima dessas ocasiões. Não sou erudito o bastante para seguir toda a série delas ao longo da história da espécie humana. Semelhante fator de hostilidade à cultura já deve ter tomado parte na vitória do cristianismo sobre as religiões pagãs. Tal fator, pelo menos, estava muito próximo da depreciação da vida terrena consumada pela doutrina cristã. A penúltima ocasião se apresentou quando o avanço das viagens de descobrimento permitiu o contato com povos e tribos primitivos. A partir de uma observação insuficiente e de uma compreensão equivocada de seus usos e costumes, os europeus julgaram que eles levavam uma vida feliz, simples, com poucas necessidades, algo inatingível para os visitantes culturalmente superiores. A experiência subsequente corrigiu alguns juízos dessa espécie, em muitos casos um grau de facilitação da vida que se devia à generosidade da natureza e à comodidade da satisfação das grandes necessidades, foi atribuído erroneamente à ausência de intrincadas exigências culturais. A última ocasião nos é especialmente familiar. Ela se apresentou quando se compreendeu o mecanismo das neuroses que ameaçam solapar o pouquinho de felicidade do homem aculturado. Descobriu-se que o ser humano se torna neurótico porque não é capaz de suportar o grau de frustração que a sociedade lhe impõe a serviço dos ideais culturais, e disso se concluiu que suprimir ou reduzir consideravelmente essas exigências significaria um retorno a possibilidades de ser feliz. Soma-se a isso ainda um fator de desilusão. Ao longo das últimas gerações,
os homens fizeram progressos extraordinários nas ciências naturais e nas suas aplicações técnicas, consolidando o domínio sobre a natureza de uma maneira impensável no passado. Os detalhes desses progressos são de conhecimento geral e não é necessário enumerá-los. Os seres humanos têm orgulho dessas conquistas e têm direito a tanto, mas eles acreditam ter percebido que essa recém-adquirida disposição sobre o espaço e o tempo, essa sujeição das forças naturais, a realização de um anseio milenar, não eleva o grau de satisfação prazerosa que esperam da vida, que essa disposição sobre o espaço e o tempo não os tornou, segundo suas impressões, mais felizes. Dessa constatação, deveríamos nos contentar em extrair a conclusão de que o poder sobre a natureza não é a única condição da felicidade humana, assim como não é a única meta dos esforços culturais, sem derivar disso que os progressos técnicos não possuem valor para a economia de nossa felicidade. Alguém poderia objetar: não é um ganho positivo de prazer, um aumento inequívoco do sentimento de felicidade, se posso ouvir com a frequência que quiser a voz do filho que mora a centenas de quilômetros de mim, se pouco depois que o amigo desembarcou, posso ficar sabendo que tudo correu bem na longa e cansativa viagem, não significa nada que a medicina tenha conseguido reduzir tão drasticamente a mortalidade infantil e o risco de infecção das parturientes e que tenha até conseguido aumentar em muitos anos a duração média da vida do homem aculturado? Além desses benefícios que devemos à tão invectivada época dos progressos técnicos e científicos, ainda podemos mencionar muitos outros, mas neste ponto se faz ouvir a voz da crítica pessimista, advertindo que a maioria dessas satisfações segue o modelo daquele prazer barato, recomendado por certa anedota. Esse prazer é obtido quando, numa noite fria de inverno, se coloca a perna nua para fora dos cobertores, recolhendo-a em seguida. Se não existissem ferrovias que superassem as distâncias, então o filho nunca teria deixado a cidade natal e não se precisaria de telefone para ouvir a sua voz. Se não houvesse a navegação transoceânica, o amigo não teria empreendido a viagem marítima e eu não precisaria de telégrafo para acalmar minha preocupação por ele. De que nos adianta a diminuição da mortalidade infantil, se justamente isso nos obriga a uma contenção extrema na geração de filhos, de modo que, em geral, não criamos mais crianças do que nas épocas anteriores ao império da higiene, ao mesmo tempo em que colocamos nossa vida sexual no casamento em condições difíceis e provavelmente contrariamos a benéfica seleção natural? E por fim, de que nos adianta uma vida longa se ela é penosa, pobre em alegrias e tão cheia de sofrimento que só podemos dar as boas-vindas à morte, saudando-a como libertadora? Parece certo que não nos sentimos bem em nossa cultura atual, mas é muito difícil saber se os homens de épocas anteriores se sentiram mais felizes e em que medida e que parte as condições culturais tinham nisso. Sempre teremos a tendência de apreender a miséria objetivamente, isto é, de nos deslocarmos para as condições de outras épocas com as nossas pretensões e suscetibilidades, para então verificar que ocasiões para sentimentos de felicidade e infelicidade nelas encontraríamos. Essa espécie de consideração, que parece objetiva porque não leva em conta as variações da sensibilidade subjetiva, é, obviamente, a mais subjetiva possível, na medida em que coloca a própria constituição psíquica no lugar de outras que são todas desconhecidas. A felicidade, porém, é algo inteiramente subjetivo. Por mais que recuemos, horrorizados frente a certas situações, a do escravo das galés na antiguidade, a do camponês na Guerra dos 30 Anos, a da vítima da Santa Inquisição ou a dos judeus que esperava o pogrom. É impossível nos colocarmos em seus lugares, perceber as modificações que o embotamento original, o entorpecimento gradual, a eliminação das expectativas e as formas mais grosseiras ou mais refinadas de narcotização provocaram na respectividade as sensações de prazer e desprazer. No caso de possibilidade extrema de sofrimento,
também entram em atividade certos dispositivos psíquicos de proteção. Parece-me infrutífero prosseguir nesse aspecto do problema. É hora de tratarmos da essência dessa cultura, cujo valor de felicidade é posto em dúvida. Não vamos exigir nenhuma fórmula que exprima essa essência em poucas palavras, antes mesmo que a nossa investigação nos tenha ensinado algo. Basta-nos, portanto, repetir que a palavra cultura designa a soma total de realizações e disposições pelas quais a nossa vida se afasta da de nossos antepassados animais, sendo que tais realizações e disposições servem a dois fins: a proteção do homem contra a natureza e a regulamentação das relações dos homens entre si. Para entender mais, buscaremos um por um os traços da cultura, tal como se mostraram nas comunidades humanas. Ao fazê-lo, nos deixaremos conduzir sem hesitações pelo uso linguístico ou, como também se diz, pela sensibilidade para a linguagem, confiando que desse modo façamos justiça a conhecimentos anteriores que ainda resistem à expressão em palavras abstratas. O começo é fácil. Reconhecemos como culturais todas as atividades e todos os valores que servem ao homem na medida em que colocam a terra a seu serviço, protegem-no contra a violência das forças da natureza e etc. Acerca desse aspecto da cultura, há pouquíssimas dúvidas. Para retroceder o suficiente, acrescentemos que os primeiros feitos culturais foram o uso de ferramentas, a domesticação do fogo e a construção de moradias. Dentre eles, a domesticação do fogo se destaca como uma realização absolutamente extraordinária, sem precedentes. Com os outros feitos, o homem tomou caminhos que desde então continuou a seguir, para os quais é fácil adivinhar o estímulo. Com todas as suas ferramentas, o homem aperfeiçoa os seus órgãos, tanto os da motilidade quanto os da sensibilidade, ou remove as barreiras para a sua operação. Os motores lhe colocam forças gigantescas à disposição, que ele pode direcionar como seus músculos para onde quiser. O navio e o avião fazem com que nem a água nem o ar possam impedir sua movimentação. Com os óculos, ele corrige as deficiências da lente em seu olho. Com o telescópio, enxerga a distâncias remotas. Com o microscópio, supera os limites da visibilidade impostos pela estrutura de sua retina. Com a máquina fotográfica, ele criou um instrumento que retém as fugazes impressões visuais, algo que o disco de gramofone faz com as igualmente passageiras impressões sonoras, sendo ambos, no fundo, materializações de sua capacidade de recordação, de sua memória. Com a ajuda do telefone, ele ouve de distâncias que, mesmo os contos de fada, respeitariam como inalcançáveis. Originalmente, a escrita é a linguagem de quem está ausente, a moradia, um substituto para o útero materno, a primeira, provavelmente, ainda inspirada habitação, em que estávamos seguros e nos sentíamos tão bem. O que o homem produziu através de sua ciência e de sua técnica neste planeta, em que surgiu de início na condição de uma débil criatura animal e em que cada indivíduo de sua espécie tende a ingressar outra vez na condição de bebê desamparado, o Hint of Nature não soa apenas como um conto de fadas, mas é a verdadeira realização de todos, quer dizer, de quase todos, os desejos dos contos de fadas. Todo esse patrimônio pode ser considerado pelo homem como uma aquisição cultural. Em tempos remotos, ele formou um ideal de onipotência e onisciência que corporificou em seus deuses. A eles atribuiu tudo o que parecia inacessível aos seus desejos ou que lhe era proibido. Pode-se dizer, portanto, que esses deuses eram ideais culturais. Agora ele se aproximou bastante de alcançar esse ideal. Ele próprio quase se tornou um deus. Todavia, apenas da maneira que, segundo o juízo humano geral, os ideais costumam ser alcançados, não de modo completo, em muitos aspectos de modo algum, em outros, apenas pela metade. O homem se tornou uma espécie de Deus protético, por assim dizer, realmente grandioso,
quando coloca todos os seus órgãos auxiliares, só que eles não se integraram nele e ocasionalmente ainda lhe dão muito o que fazer. De resto, ele tem direito a se consolar com o fato de que esse desenvolvimento não estará encerrado exatamente no ano de 1930 depois de Cristo. Épocas futuras trarão consigo progressos novos e de dimensões possivelmente inimagináveis nesse âmbito da cultura, aumentando ainda mais a semelhança do homem com Deus. No interesse de nossa investigação, porém, não esqueçamos que o homem atual não se sente feliz em sua semelhança com Deus. Reconhecemos, portanto, o nível cultural de um país ao vermos que nele se trata e se cuida metodicamente de tudo que serve à exploração da terra pelo homem e à sua proteção contra as forças naturais, em suma, de tudo que lhe é útil. Num país assim, o curso dos rios que ameaçam com seus transbordamentos é regulado e suas águas são desviadas por meio de canais para lugares em que são necessárias. O solo é cuidadosamente preparado e coberto com as plantas que é capaz de produzir. Os tesouros minerais das profundezas são extraídos diligentemente e transformados nas ferramentas e nos utensílios de que se necessita. Os meios de transporte são abundantes, velozes e confiáveis. Os animais perigosos e selvagens foram exterminados. A criação de animais domésticos está em pleno florescimento. Porém, ainda fazemos outras exigências à cultura e esperamos notavelmente vê-las realizadas nesses mesmos países. Como se quiséssemos negar a primeira exigência que fizemos, também saudamos como cultural o fato de o zelo do homem se voltar igualmente para coisas que de modo algum são úteis e que parecem antes inúteis. Por exemplo, os canteiros de flores que embelezam os espaços verdes de uma cidade, necessários como parques infantis e reservatórios de ar, ou as floreiras que enfeitam as janelas das residências. Logo percebemos que a inutilidade, cuja apreciação esperamos por parte da cultura, é a beleza. Exigimos que o homem aculturado venere o belo, onde quer que o encontre na natureza, e que o produza em forma de objetos na medida em que o trabalho de suas mãos o permita. Mas com isso, ainda estamos muito longe de esgotar nossas exigências à cultura. Ainda exigimos ver os sinais de limpeza e de ordem. Não temos em alta conta o nível cultural de um vilarejo inglês da época de Shakespeare, quando lemos que havia um grande monte de esterco diante das portas de sua casa paterna, em Stamford, quando encontramos os caminhos do bosque de Viena cheios de papéis.
ninguém gostaria de preteri-las como coisas secundárias, que a cultura não pensa apenas na utilidade. Isso já nos mostra o exemplo da beleza que não queremos que esteja ausente entre os seus interesses. A utilidade da ordem é bem evidente. Quanto à limpeza, temos de considerar que ela também é exigida pela higiene, e podemos supor que esse nexo não era inteiramente desconhecido do homem antes mesmo da época da profilaxia científica, mas a utilidade não esclarece inteiramente a aspiração. Algo mais deve estar em jogo, porém, através de nenhum outro traço, julgamos caracterizar melhor a cultura do que através da estima e do cultivo das atividades psíquicas superiores, das realizações intelectuais, científicas e artísticas, do papel dirigente concedido às ideias na vida das pessoas. À frente dessas ideias se encontram os sistemas religiosos sobre cuja intrínseca estrutura procurei lançar luz em outra obra. Ao lado deles encontram-se as especulações filosóficas e, por fim, aquilo que se pode chamar de formações de ideal do homem, suas ideias acerca de uma perfeição possível do indivíduo, da nação, de toda a humanidade e as exigências que essas formações colocam com base em tais ideias. O fato de essas criações não serem independentes entre si, mas ao contrário, profundamente entrelaçadas, dificulta tanto a sua apresentação quanto a sua derivação psíquica. Se supusermos de um modo bastante geral que o motor de todas as atividades humanas é a aspiração às duas metas confluentes da utilidade e do ganho de prazer, então o mesmo também deve valer para essas expressões culturais que acabamos de citar. Embora isso seja facilmente visível apenas para a atividade científica e para a artística, não se pode duvidar, porém, que também as demais correspondam a fortes necessidades humanas, talvez aquelas que estejam desenvolvidas apenas numa minoria. Também não devemos nos deixar enganar por juízos de valor acerca de alguns desses sistemas filosóficos ou religiosos e desses ideais. Quer se busque neles a suprema realização do espírito humano, quer os lamentemos como erros. É preciso reconhecer que a sua existência, especialmente a sua supremacia, significa um alto nível de cultura. O último traço de uma cultura que temos de considerar, de certo, não é o menos importante. É o modo como são regulamentadas as reações dos seres humanos entre si, as relações sociais que dizem respeito ao ser humano na condição de vizinho, de ajudante, de objeto sexual de outro, de membro de uma família, de um estado. Neste ponto, é particularmente difícil livrar-se de determinadas exigências ideais e aprender aquilo que é propriamente cultural. Comecemos com a explicação, talvez, de que o elemento cultural esteja dado com a primeira tentativa de regulamentar essas relações sociais. Se não ocorresse tal tentativa, essas relações ficariam submetidas ao arbítrio do indivíduo. Quer dizer, aquele que fosse mais forte fisicamente as decidiria de acordo com seus interesses e impulsos, e nada mudaria nisso se o mais forte encontrasse outro mais forte do que ele. A convivência humana só se torna possível quando se reúne uma maioria que é mais forte do que cada indivíduo e que permanece unida contra cada um deles. Na condição de direito, o poder dessa comunidade se opõe então ao poder do indivíduo, condenado como força bruta. A substituição do poder do indivíduo pelo poder da comunidade é o passo cultural decisivo. Sua essência consiste no fato de que os membros da comunidade se restringem em suas possibilidades de satisfação, enquanto o indivíduo não conhecia tais restrições. A exigência cultural seguinte, portanto, é a da justiça, isto é, a garantia de que o ordenamento jurídico estabelecido não venha a ser quebrado em favor de um indivíduo. Com isso,
não se decide acerca do valor ético de semelhante direito. O desenvolvimento cultural posterior parece tender no sentido de que esse direito não seja mais a expressão da vontade de uma comunidade restrita, casta, camada da população, grupo étnico, que se comporta em relação a outras massas, talvez mais amplas, de modo semelhante a um indivíduo violento. O resultado final deve ser um direito para o qual todos, pelo menos todos os que são capazes de tomar parte numa comunidade, tenham contribuído com o sacrifício de seus impulsos e que não permita que ninguém, mas uma vez com a mesma exceção, se torne vítima da força bruta. A liberdade individual não é um bem cultural. Ela era a maior possível antes de qualquer cultura. Contudo, naqueles tempos, ela em geral não tinha valor, pois o indivíduo dificilmente era capaz de defendê-la. Por meio do desenvolvimento cultural, ela sofreu restrições e a justiça exige que ninguém seja poupado de restrições. Aquilo que numa comunidade humana se agita como ímpeto libertário pode ser uma rebelião contra uma injustiça ainda existente e se tornar favorável a um desenvolvimento posterior da cultura, permanecendo com ela compatível. Mas ele também pode se originar de um resto de personalidade originário, não domado pela cultura, e se tornar o fundamento da hostilidade contra essa cultura. Portanto, o ímpeto libertário se dirige contra determinadas formas e exigências da cultura ou contra a cultura em geral. Não parece que se possa levar o homem, através de algum tipo de influência, a transformar a sua natureza na de um cupim. É provável que ele sempre defenda sua pretensão à liberdade individual contra a vontade da massa. Uma boa parte da luta da humanidade se concentra em torno da tarefa de encontrar um equilíbrio conveniente, ou seja, capaz de proporcionar felicidade entre essas exigências individuais e as reivindicações culturais das massas. E é um dos problemas cruciais da humanidade saber se esse equilíbrio é alcançável através de uma determinada conformação da cultura ou se tal conflito é irreconciliável. Ao deixarmos que o senso comum nos dissesse quais os traços na vida do homem que podem ser chamados de culturais, recebemos uma impressão nítida do panorama da cultura. Todavia, por ora, nada aprendemos que não seja do conhecimento geral. Ao mesmo tempo, tomamos o cuidado de não concordar com o preconceito de que cultura é sinônimo de aperfeiçoamento, de que é o caminho da perfeição traçado para os seres humanos. Agora, porém, impõe-se a nós uma concepção de que talvez conduza a outros lugares. O desenvolvimento cultural nos parece um processo peculiar experimentado pela humanidade em que muitas coisas nos parecem familiares. Podemos caracterizar esse processo por meio das modificações que efetua nas conhecidas disposições dos impulsos humanos, cuja satisfação, contudo, é a tarefa econômica de nossa vida. Alguns desses impulsos são consumidos de tal forma que surge em seu lugar algo que descrevemos, quando se trata do indivíduo, como uma qualidade de caráter. Encontramos o exemplo mais notável desse processo no erotismo anal da criança. Seu interesse original pela função excretória, por seus órgãos e produtos, transforma-se no decorrer do crescimento no grupo de qualidades que nos são conhecidas como parcimônia, senso de ordem e de limpeza, as quais, por si mesmas, são valiosas e bem-vindas e que podem se intensificar até atingir um predomínio considerável e resultar naquilo que se chama de caráter anal. Não sabemos como isso é possível, mas não restam dúvidas quanto ao acerto dessa concepção. Bem, mas descobrimos que a ordem e a limpeza são exigências culturais essenciais, embora a sua necessidade para a vida não seja logo evidente, tampouco sua adequação como fonte de gozo. Neste ponto deveria se impor a nós, antes de mais nada, a semelhança do processo cultural com o desenvolvimento da libido do indivíduo. Outros impulsos são levados a deslocar as condições de sua satisfação, a transferi-las para outros caminhos, o que na maioria dos casos coincide com a nossa bem conhecida
sublimação das metas dos impulsos, e em outros ainda se deixa delas distinguir. A sublimação dos impulsos é um traço especialmente destacado no desenvolvimento cultural. Ela possibilita que atividades psíquicas superiores, científicas, artísticas e ideológicas representem um papel tão significativo na vida cultural. Quando se cede à primeira impressão, fica-se tentado a afirmar que a sublimação é, antes de tudo, um destino imposto aos impulsos pela cultura, mas é melhor refletir mais sobre isso. Em terceiro lugar, por fim, e isso parece ser o mais importante, é impossível não enxergar em que medida a cultura está alicerçada na renúncia aos impulsos, o quanto ela pressupõe de não satisfação, repressão, recalcamento ou de impulsos poderosos. Essa frustração cultural domina o vasto âmbito das relações sociais do homem. Já sabemos que é a causa da hostilidade contra a qual todas as culturas têm de lutar. Ela também colocará sérias exigências ao nosso trabalho científico. Temos muito o que explicar aí. Não é fácil entender como se torna possível privar o impulso de sua satisfação. Não é exatamente algo isento de perigo. Caso não seja compensado economicamente, deve-se estar preparado para sérias perturbações. Se quisermos saber, porém, que valor pode reivindicar a nossa concepção no desenvolvimento cultural como um processo particular comparável à maturação normal do indivíduo, teremos de abordar, evidentemente, um outro problema. Teremos de perguntar a que influências o desenvolvimento cultural deve sua origem, como ele surgiu e o que determinou seu curso.